Temos aqui mais uma videoaula de revisão, agora sobre os territórios tradicionais e quilombolas do Brasil, né? Os territórios tradicionais indígenas e quilombolas. Bom, nós sabemos que a cruzada em busca desses territórios e dessa demarcação envolve muita polêmica e também é sempre um ambiente hostil para discussões. Sabendo disso, o professor traz aqui algo que um material mostrado em sala de aula sempre facilita, o artigo 231 da nossa Constituição de 1988. Antes disso, é importante enfatizar o trabalho e também a dignidade, a hombridade que teve Ailton Krenak em 1987. No dia 4 de setembro, em uma das assembleias constituintes, em que se discutia, os rumos da nova Constituição, o Ailton Krenak deu um discurso bastante emocionante e representando comunidades indígenas de todo o Brasil, os grupos originários, se propôs, a uma reflexão em que ele pintou o seu rosto com tinta preta, simbolizando o luto em busca de dignidade para todos os povos indígenas do Brasil. O que Ailton Krenak fez representou um grande ato, e dando uma analisada no resultado a partir da Constituinte, nós temos o artigo 231. Pouco se discute sobre Constituição em sala de aula, mas eu sempre faço questão de trazer o artigo 231 e também o inciso 3 e 4, em que nós vamos analisar que as terras indígenas, a partir da sua demarcação, elas se tornam indisponíveis e também imprescritíveis. Essa palavra sempre me dá um nó. Imprescritíveis. Inalienáveis também, ou seja, elas não estão disponíveis e também não estão à venda. A sua lavra, a partir de alguma riqueza mineral que seja de interesse do Estado, da União, só pode ser feita a partir de concessão do governo e também de uma conversa que envolve audiências públicas e também a remoção para um novo local adequado desses indígenas. Eu sempre cito o caso de Belo Monte, uma hidrelétrica cujo benefício seria para mais de 50 milhões de pessoas no Brasil. Então, ali sim houve uma remoção, uma transposição desses indígenas. Então, lembre-se, ler o artigo 231 não tira o pedaço de ninguém. Vale a pena ler o artigo, as suas disposições gerais e também entender cada um dos 7 incisos. E também fazer vistas ao inciso 3 e 4. Bom, para além disso, nós temos sim uma dívida histórica. Desde a chegada desses portugueses, desses colonizadores, e depois outros povos europeus, nós tivemos aí uma profunda crise nos povos originários, que foram espantados da nossa costa, a costa leste, e tiveram que buscar o interior. Basicamente, quase todas as nossas reservas atuais resplandecem no norte do nosso país. Porque, sim, onde nós temos hoje a Amazônia Legal é boa parte de onde estão os nossos indígenas. Bom, voltando ainda sobre essa temática, eu sempre mostro esses 2 mapas. Nós temos a população indígena por municípios, ainda tem uma população numerosa nas regiões litorâneas, mas nas nossas terras, ali o mapa de 2019, do material didático, mostra exatamente que nós temos sim esses territórios demarcados, principalmente na região norte do país. Bom, falando um pouquinho também sobre os povos quilombolas, eles merecem destaque. Por quê? Os povos quilombolas, eles são estimados aí que basicamente só 7 a 8% das terras quilombolas são legalmente demarcadas. E se presume que mais de 10 milhões de pessoas foram escravizadas aqui no Novo Mundo, no Brasil. E basicamente, gente, um quilombo é um termo que tem um significado diversificado, mas basicamente é um local de referência às formas de organização de uma resistência à escravidão. O quilombo mais famoso que nós tivemos no Brasil foi o quilombo chefiado por Zumbi dos Palmares. Basicamente, o Zumbi ele chegou a abrigar quase 20 mil pessoas, e tinha ali uma base fundamental de convivência. Basicamente, todo mundo tinha que trabalhar, era uma criação coletiva, e tudo isso com uma base de resistência ao processo de escravidão. No próximo vídeo, vamos continuar a temática. Um forte abraço e até lá!